orar. Senhor, queremos agradecer-te porque a tua mão nos guardou até aqui, nos guiou até este lugar. Nós sabemos que estamos aqui porque somos guiados por ti a lugares como este. Lugares onde o teu nome é exaltado, onde o teu nome é louvado, o teu nome é honrado, e queremos agradecer-te por isso. Porque nos dás este lugar aqui, nesta hora, em que nós também nos preparamos para abrir a tua palavra e deixar que o teu Espírito nos guie por estas páginas. Obrigado, ó Deus, pela Bíblia, obrigado, ó Pai, pela tua boa mão que nos tem guiado, e nós louvamos-te por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Gálatas, então no capítulo 1, nós vamos hoje fazer uma introdução. Nós vamos então iniciar hoje o estudo desta carta, uma carta importante, especialmente na nossa cultura. Carta aos Gálatas, uma cultura marcada por muitas dúvidas sobre ou algumas inseguranças, Na verdade, há um livro que estou a lembrar neste momento. Há pessoas que o título é agora fugiu, mas é seguramente errado, alguma coisa assim. Uma pessoa que está certa de que tem razão, ela está segura, mas ela está errada, ela não tem convicção. Há um título de um livro que me chegou às mãos, mas sinceramente errado. Sincero, mas errado. A ideia é essa. Temos muita gente na nossa cultura, no nosso país, que é sincera, que acha que está certa, mas está errada. Eles fazem porque acham que é o certo, que é o que devem fazer, mas não é a verdade, não é o correto, não é aquilo que Deus diz que é a verdade. E nós precisamos deste tipo de experiência, de ouvir sobre a verdade, e nós já vamos ver como esta carta, como a carta aos Gálatas, é importante neste contexto, nesta nossa cultura, na cultura portuguesa, marcada por tanta gente que diz que está a dizer a verdade, ou que acha que está a dizer a verdade, mas que está errada. E nós, tantas vezes, achamos que estamos certos, achamos que estamos a fazer o que deveríamos fazer, mas achamos errados. Uma frase que pode descrever esta carta é esta: não ganhamos o favor de Deus por meio do legalismo, pois o acesso ao Evangelho é livre e libertador. Então esta ideia do legalismo é um assunto, talvez o principal assunto desta carta, que Paulo tenta corrigir com o Evangelho, que dá esta ideia de que o acesso ao Evangelho é livre e libertador. Nós cantamos há pouco que nós não podemos fugir do Espírito do nosso Deus, nem ficar distantes do seu amor. Se nós somos guiados ao Evangelho e se viemos aqui para ouvir palavras de verdade, é porque temos sido guiados pelo Espírito do Senhor, e é Ele que nos fala, que nos convence acerca da verdade, e nós fomos alcançados, nós fomos agraciados pelo amor de Deus, que nos abre o entendimento, que nos abre os olhos para podermos meditar e perceber e ver esta mensagem de libertação.
Um livro que foi escrito baseado na Carta aos Gálatas, de um irmão que eu aprecio muito, ele já morreu, mas eu gosto muito de o ouvir, a voz dele é muito interessante, embora as gravações sejam antigas. A Wiersbe, o irmão Warren Wiersbe, e ele escreveu um comentário a esta carta, e o título é muito interessante. Ele tem uma série que é C, ou seja, no caso da tradução para o Brasil, mas ser firme, neste caso é ser livre. Aproveita a liberdade, ser livre. E é o título deste livro, Ser Livre. E depois a tradução é troca o legalismo pela verdadeira fé, pela verdadeira espiritualidade, que é o que o Evangelho nos dá. Porque o amor de Deus ele é incondicional e a salvação é um dom gratuito de Deus que só pode ser recebido pela fé e respondido com amor. E esta é uma frase que nos ajuda a entender bem o que é a verdadeira espiritualidade, a verdadeira fé, o que Paulo queria dizer com esta carta aos irmãos da Galácia. Mas esta verdade de que a fé ou a salvação, até a fé é um dom gratuito de Deus, é algo difícil para nós engolirmos. Esta ideia, esta verdade, nós temos dificuldade para aceitar, porque nós sempre queremos fazer alguma coisa para merecer um presente. Dão-nos o presente e nós ficamos constrangidos e queremos agradar à pessoa para, de certa forma, tentar merecer aquele presente. Nós fomos condicionados a acreditar que nada é de graça. Se a pessoa nos está a dar alguma coisa, ela quer em troca alguma coisa de mim. Essa é a nossa tendência, porque é assim que nós normalmente agimos. Nós damos algo, nós damos uma atenção, nós damos um benefício, um presente e temos a tendência de esperar algo em troca. Nós somos marcados por esta natureza. Nós temos de fazer alguma coisa, nós temos que atuar de alguma forma para merecer aquilo que nós recebemos. E um autor cristão a refletir sobre graça, sobre o tema graça, ele disse o seguinte: desde o jardim de infância, desde a pré-escola, nós somos testados e avaliados antes de sermos colocados numa via académica mais avançada, chegar então ao secundário, à universidade. E durante toda essa trajetória que é normal, que é lenta, que todos nós passamos, por isso é normal, nós vamos recebendo notas que indicam o nosso desempenho em matemática, ciências, línguas e até, a certa altura, em competências sociais, em cidadania. Os testes são desenvolvidos com os erros marcados a vermelho e não com as respostas corretas destacadas. Normalmente, e é assim que nós somos treinados, os erros é que vêm destacados. E tudo isso ajuda a nos prepararmos para o mundo que tem esse tipo de classificação, que é implacável. Os erros é que se destacam, aquilo que está errado é que é apontado. E a verdade é que o facto de a graça e o amor de Deus serem gratuitos e incondicionais, não há condições para que Deus derrame a sua graça, o seu amor, mas isso parece demasiado bom, é demasiadamente bom, é bom demais para ser verdade, é o que está na nossa consciência. E devido a esse nosso condicionamento, a nossa educação, da nossa cultura, nós sentimos-nos então obrigados a fazer alguma coisa para merecer os dons de Deus, a sua graça, o seu amor. Então é aí que chega o Evangelho. O Evangelho que Paulo recebeu, ele recebeu pessoalmente do Senhor Jesus, capítulo 1, nos versículos 11 e 12, e enfatiza a graça que não pode ser merecida, só pode ser recebida. Vamos ler os primeiros versículos desta carta. Paulo começa assim, apresentando-se como apóstolo. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai,
que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora os versículos 11 e 12. Faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então é aqui que aparece a autoridade das Escrituras, a autoridade das palavras dos apóstolos e deste apóstolo em particular. É algo que foi recebido diretamente do Senhor Jesus. Esse nome que nós queremos honrar nas nossas reuniões é o nome de Jesus, que nós queremos lembrar que é a autoridade, é Ele que é o nosso Senhor, é Ele que é o nosso mestre, o nosso pastor, é Ele que nós queremos ouvir. E Ele falou com os seus discípulos. Este aqui, um discípulo que se percebeu, que apareceu fora do tempo, que nasceu como que tardiamente, mas ele apareceu na história, porque o Senhor lhe apareceu no caminho, e porque falou com ele, e porque o ensinou acerca da verdade e do que é o verdadeiro Evangelho. Então Paulo aqui, nesta carta, ele enfatiza que a graça não pode ser merecida, ela não pode ser conquistada, ela só pode ser recebida. Não há nenhum obstáculo espiritual a ser vencido, nenhuma lista de regras e regulamentos que precisam ser obedecidos, nenhuma quantidade de conhecimento bíblico ou de ajuda aos pobres ou de cruzada por uma causa justa, uma guerra para merecermos o favor de Deus. Não há nada que se possa fazer para ganhar a salvação ou para fazer com que Deus nos ame mais do que Ele nos ama neste exato momento. Não há nada que nós façamos ou que possamos vir a fazer que leve Deus a nos amar mais do que nos decidiu amar e que nos ama agora. A salvação é gratuita, o seu amor é incondicional. Mas ainda assim, com tudo isto que nós já mencionamos, que já lemos, há algo dentro de nós, como seres humanos, que nos faz relutar em aceitar o amor de Deus como Ele é dado desta forma, assim, de graça. E por isso, Gálatas é um livro perigoso. É um livro difícil de ser lido. E quando há esta meditação, quando nós gastamos tempo a meditar e a procurar entender, e mesmo a linguagem que Paulo usa, o confronto que ele faz aos irmãos, nós percebemos como este livro é perigoso. Expõe o substituto mais popular para a vida espiritual que nós temos nas nossas igrejas hoje, que é o legalismo. Interessante que os irmãos que referiram e que têm referido e que têm comentado e que têm destacado que este é um dos principais assuntos, e legalismo é aquilo que Paulo está a procurar tratar. Eles mencionam que é algo que aparece nas igrejas, não é na cultura apenas, não é só lá fora, não é nas seitas. É algo que nós precisamos tratar aqui dentro, precisamos tratar em nós, esta questão do legalismo. É aqui que está a maior parte do legalismo hoje, é nestes contextos. É aqui que nós temos que lidar, é nos nossos pensamentos, é nas nossas atitudes, no nosso coração, nas nossas conclusões. Há milhões de crentes que pensam que são espirituais por causa do que fazem ou por causa do que não fazem. Por causa do líder que seguem, do pastor da igreja deles, por causa do grupo ao qual pertencem. E aqui nós somos ensinados pelo nosso Senhor nesta carta. Como nós estamos errados se pensamos que somos mais espirituais, que somos mais piedosos por causa destas coisas, por causa da igreja
que nós pertencemos, por causa do líder, que seguimos os livros que nós lemos, quem nos ensinou. Esta ideia de nos sentirmos mais espirituais, melhores do que os outros, é isto que conduz a este grave problema do legalismo. O Senhor mostra-nos nesta carta aos Gálatas como estamos errados e como nós podemos estar certos se deixarmos que o seu Espírito, que o Espírito Santo tome conta de nós, que seja Ele a nos guiar, a sua boa mão a nos sustentar, a nos conduzir. Quando o Espírito Santo assumir o controle, e este é um dos assuntos desta carta, haverá liberdade e não escravidão. Haverá cooperação e não competição. Haverá glória para Deus e não louvor para os homens ou do homem. O mundo verá o verdadeiro cristianismo e os pecadores conhecerão o Salvador. Haverá avivamento, que é o que nós queremos, estar vivos, avivados espiritualmente. E à medida que o Espírito Santo nos vai conduzindo, nos vai guiando, nós vamos experimentando estas coisas. Cooperação, verdadeira liberdade. Deus vai sendo glorificado através das nossas vidas, da nossa igreja. É o Espírito Santo a tomar conta de nós. Portanto, esta carta fala de liberdade cristã na graça de Deus. Somos livres porque fomos e temos sido agraciados por Deus. Um dos versículos principais desta carta está no capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes na fé e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Num mundo cheio de problemas e cada vez mais complexo, é difícil ouvirmos realmente boas notícias. A palavra evangelho significa literalmente isso, boas notícias. E nestes dias, neste mundo, nesta sociedade, é difícil ouvirmos boas notícias. Para a pessoa que confiou em Cristo como Salvador, a verdadeira boa notícia é esta, é o evangelho. Resumido em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados. Esta é a boa notícia. Cristo morreu, Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Este é o centro do Evangelho, esta afirmação. Nós temos pecados e Cristo morreu por causa deles. É a boa notícia que os pecadores podem ouvir, que podem receber, é que porque Jesus morreu pelos nossos pecados, nós podemos ser perdoados. Os nossos pecados podem ser apagados. Esse escrito de dívida pode ser cancelado. Os pecadores, nós podemos ir para o céu por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. A boa notícia da salvação pela fé em Cristo é a mensagem mais importante do mundo, porque é a mensagem que tem impacto para sempre e para a eternidade e que não tem fim. Essa mensagem mudou a vida de Paulo e através dele mudou a vida de outras pessoas. Agora esta mensagem estava a ser atacada e Paulo saiu para defender a mensagem, a verdade do Evangelho. Havia alguns falsos mestres e sempre tem havido, e hoje também há falsos mestres que invadem as igrejas, que invadiram naquele tempo as igrejas da Galácia, igrejas que Paulo tinha iniciado, ele tinha evangelizado aqueles irmãos, ele tinha falado da história que mudou a vida deles, a história deles tinha sido mudada também, e agora havia a presença desses falsos mestres e que estavam a ensinar uma mensagem diferente daquela que Paulo tinha recebido do Senhor Jesus e tinha entregue àqueles irmãos. Havia ali um grupo de pessoas chamados judaizantes, essas pessoas que se tinham infiltrado na igreja, esse grupo que estava lá no meio da igreja, falsos mestres, que diziam que para se ser salvo, além de crer em Cristo, além de ter fé, de confiar, de acreditar, de receber essa mensagem como verdadeira,
Isso é ter fé. Crer é isso. Eu ouvi e eu creio. Eu ouvi e eu entendo. Eu ouvi e eu aceito. Eu recebo como verdade. Isso é ter fé. É acreditar. E além disso, estavam a dizer estes mestres, estes falsos mestres, que além de crer era necessário tornar-se como que um judeu. Por isso o nome judaizante. Era preciso seguir as leis do Antigo Testamento. Sobretudo, era preciso que os homens se circuncidassem. Esse é um dos assuntos também principais aqui nesta carta. A circuncisão. Aquela marca que se fazia no corpo dos homens para os tornar identificados com o povo de Deus, que eram os judeus. E foi precisamente esta questão da circuncisão que o Concílio de Jerusalém teve que lidar em Atos 15, logo no versículo 1 desse capítulo, nós lemos que alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos e diziam isto: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então não era suficiente ouvir o Evangelho, crer em Jesus, receber como verdade. Era preciso fazer mais alguma coisa, no caso, a circuncisão. Este foi o assunto e é um assunto que Paulo traz aqui. Não se sabe ao certo se este concílio aconteceu antes ou depois da carta aos Gálatas, mas este é o momento e este é o assunto, este é o ambiente. E esta ideia de acrescentar condições, de acrescentar obrigações à fé em Cristo é a principal característica da falsa religião, das falsas religiões. Acrescentar condições, obrigações. Por exemplo, tornar-se membro de uma determinada denominação, de uma determinada organização. Se não se tornar membro, não pode ser salvo. Não podeis ser salvos. A mesma linguagem lá dos judaizantes. Ou é desta igreja, ou é desta denominação, ou é desta organização, ou não podeis, ou não podes ser salvo. Fazer orações, fazer boas ações, dar esmolas e etc. E assim podes ser salvo. Se fizeres essas coisas, podes ser salvo. Estas coisas são coisas boas e fazemos estas coisas porque fomos salvos, porque somos salvos. Nós fazemos estas coisas, nós temos um compromisso, nós temos uma aliança com outras pessoas, nós fazemos parte de organizações porque entendemos o valor que tem para mostrar o nosso amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro, nós queremos amá-lo e servi-lo por gratidão, não para merecer a salvação. Nós fazemos estas coisas, nós oramos, nós queremos fazer o bem, praticar o bem, porque fomos salvos, porque somos de Jesus. O legalismo, ele diz que precisamos, ele dá esta ideia de que sentimos, percebemos a necessidade de trabalhar com as nossas próprias forças. Quando é com o nosso esforço, quando queremos usar a nossa disciplina, quando queremos mostrar que somos nós os fortes, somos nós que conseguimos, o destaque está em mim, está em nós, está na nossa organização, é um sinal de legalismo. Outro sinal de legalismo é trabalhar de acordo com as nossas próprias regras. Somos nós que estabelecemos as regras. O que pode, o que não pode, o que deve ou o que não deve. Este é um sinal de legalismo. Trabalhar para ganhar o favor de Deus, para merecer as bênçãos, para merecer o bem de Deus. Faço isto porque eu quero ser abençoado por Deus. E este sentimento de mercadejar, de negociar, de comprar as bênçãos divinas é sinal de legalismo. E nós vamos ver então algumas características nesta carta, alguns sinais, alguns versículos que apontam para esse outro evangelho. O legalismo é sinónimo de outro evangelho. Essa expressão que aparece aí no versículo 6, esse é o outro evangelho. Não é o evangelho
de Jesus, que Jesus entregou aos apóstolos, que Paulo ouviu e que creu, que recebeu e que entregou aos irmãos da Galácia. Então, no capítulo 1, versículo 7, tem esta ideia: há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Essa perturbação, essa perversão do Evangelho é o legalismo. É trazer essas condições, essas regras de trabalhar com as próprias forças, é o esforço humano, é as regras humanas, é conquistar ou atrair a bondade, o favor de Deus. Isso é uma perturbação da igreja, dos crentes, é perversão do Evangelho. Versículo 10, aqui claramente, querer o favor, essa expressão, favor dos homens, aponta diretamente para esse grave problema, não só na sociedade, nas falsas religiões, mas lamentavelmente, mas nós temos que reconhecer aqui no nosso meio, em nós, há tendência para buscar mais o favor dos homens, mais agradar a homens, a pessoas, do que a Deus. Versículo 11 tem uma outra expressão importante. Segundo o homem, as regras humanas, aquilo que os homens dizem que é certo, que eles acham e que eles afirmam que é errado ou certo, que é o melhor ou que não se deve fazer. É essa expressão aí, segundo o homem, versículo 11. No capítulo 2 temos mais alguns versículos, mais algumas informações que nos levam para esta ideia do legalismo, este confronto que Paulo está a fazer. Versículo 12, no capítulo 2. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia Pedro com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Essa expressão aí, temendo os da circuncisão. Pedro, um homem de Deus, um crente, discípulo de Jesus, um líder da igreja primitiva, um homem, sem dúvida, um homem piedoso, um homem de Deus. Mas ele tinha esse problema, temer os homens, temendo-os da circuncisão, o favor dos homens, o apreço dos homens. Isto está presente não só lá fora, mas precisamos reconhecer também dentro das nossas igrejas, dentro de nós. Versículo 14. Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O confronto que Paulo teve que fazer a Pedro. E esta é a ideia. Por que obrigas? Esta ideia da hipocrisia, o legalismo leva-nos à hipocrisia. As pessoas acabam por ser hipócritas. Coisas que elas não fazem, elas querem que os outros façam. Coisas que elas fazem, mas não deixam que os outros façam, ou não querem que os outros façam. Esta falsidade, esta dualidade, o legalismo é uma fábrica de hipócritas. Então esta expressão, porque obrigas os outros a fazerem aquilo que tu não queres ou não estás a fazer. Capítulo 4, versículos de 8 a 10. Não conhecendo a Deus, outrora, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. O legalismo é esta ideia de reconhecer autoridade e divindade a quem realmente não é Deus. São falsos adoradores de falsos deuses. Reconhecem uma autoridade a quem não a tem. Versículo 9, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Então esta é a expressão que melhor define o que é o legalismo, rudimentos fracos e pobres. Pessoas alicerçadas, apegadas a estas coisas, como está aí no restante do versículo, ou no versículo 10, guardais dias e meses e tempos e anos. E pequenas cirurgias, como no caso dos judeus, essa remoção de uma pele. E acham então que assim serão salvos. Por guardar dias e meses e tempos e anos e fazer orações e dar esmolas e fazer sacrifícios e fazer caminhadas.
e ir à igreja todos os domingos e cantar hinos e acham que por isso merecem ser abençoados por Deus, merecem ser protegidos de todo tipo de doença e de tragédia e de angústia. E quando acontece um problema e vem uma doença grave e surge uma morte na família, pessoas ficam revoltadas, mas por quê? Se eu ia à igreja? Por que se eu fui batizada? Por que se eu tomei parte da Eucaristia? Eu fui crismada. Eu dava esmolas. Eu ia todas as missas, ou cultos, ou participava da ceia do Senhor. Eu era fiel nos dízimos. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair das reuniões da igreja. Por que Deus permite isto na minha vida? Não devia, porque eu comprei a proteção dele. Eu fiz para merecer que ele me protegesse, que me guardasse. Por que ele permite isto na minha vida? Rudimentos fracos e pobres. Guardais dias e meses e tempos e anos. Versículo 17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Os legalistas, eles são muitas vezes hipócritas. Obsequiar é dar elogios. Eles elogiam, eles querem agradar com palavras, eles querem estar perto, fazer-se de amigos para ter seguidores deles, para ter o serviço zeloso de pessoas que são os seus seguidores, que trabalham para eles, não para Jesus, não para Deus, não para o reino, mas para eles, o seu reino. Esta é uma característica dos legalistas. Querem que o seu nome seja conhecido, seja honrado, seja exaltado. Capítulo 5, outra característica do legalismo, versículo 13. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Os legalistas querem dar ocasião à carne. Eles querem dar um jeito sempre para satisfazer os seus apetites, os seus gostos, as suas preferências, o seu orgulho, a sua arrogância. É uma expressão que define bem o que é legalismo. Dar lugar, dar ocasião à carne, aquilo que é natural, aquilo que é humano, meramente humano, pecaminoso. Capítulo 6, versículo 3. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. De novo esta ideia. Ser alguma coisa, ser alguém, ter um nome, ser conhecido, ser apreciado, ser seguido, ser alguma coisa. É mais uma característica e que Paulo tem que abordar, ele tem que confrontar, ele tem que nos chamar a atenção. Se tu julgas ser alguma coisa, estás-te a enganar a ti mesmo. Porque fizeste isto, porque fazes constantemente isto ou não fazes isto e por isso tu achas que és salvo e protegido e guardado por Deus. Estás-te a enganar. Versículo 12 do capítulo 6. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então é essa expressão aí, ostentar-se na carne, aquilo que fazem com o seu próprio esforço, é a sua disciplina, é o seu mérito, são os seus estudos, é a sua dedicação, é a sua aparência, é a sua eloquência, é ostentar-se na carne. Mas não querem sofrer por causa da cruz, da mensagem da cruz. Não querem negar-se a si mesmos, não querem tomar a cruz, não querem seguir Jesus, não querem sacrificar-se pelos outros, não querem negar-se a si mesmos. Esses são os legalistas, esses são os hipócritas, esses são os que têm outro evangelho, que creem, acreditam, às vezes sinceramente, em outras verdades ou outras supostas verdades, outras afirmações que não são verdadeiras. São pessoas que agem sinceramente, que são sinceras,
nessas atuações, mas elas estão completamente erradas. Se nós adulterarmos a expressão da graça, esta palavra, ou se nós acrescentarmos algo à graça de Deus, nós perdemos todo o Evangelho. Se nós pervertermos este conceito, tentando adicionar alguma coisa do que nós podemos fazer, do que nós podemos completar para merecer o favor de Deus, a bondade de Deus, nós perdemos o Evangelho. Completamente perdemos o Evangelho. E é por isso que Paulo se opõe, e ele é duro nesta carta. Ele opõe-se a dizer que não dá para acrescentar nenhuma obra humana à obra de Cristo para a salvação. Não dá para fazer nada que possa ser adicionado àquilo que Jesus já fez. O Evangelho não nos diz o que é que nós temos que fazer para agradar a Deus. Em vez disso, o Evangelho anuncia que Deus se agrada de nós com base apenas na obra de Cristo, no que Cristo fez através da sua morte e da sua ressurreição e na nossa identificação com Ele. Nós identificamos-nos porque cremos, acreditamos em Jesus e é isso que é a salvação. O que Jesus fez, não o que nós fazemos. A nossa atitude é uma atitude de receber, de acreditar, porque recebemos a atenção, o amor, a obra do Senhor. Nós não precisamos de Cristo, mais alguma coisa, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Para ser salvos, nós precisamos de Jesus. Ponto final. Não há mais nada. Não há aqui vírgulas, não há is, não há mas. A frase termina aqui. Para sermos salvos, nós precisamos de Cristo. É Ele o Salvador. O que era para ser feito, já foi feito. E para concluir esta introdução, eu gostaria de fazer alguns destaques. Destaques que nós procuraremos fazer ao longo das próximas semanas. Talvez não já na próxima semana, mas alguns versículos que são realmente marcantes nestes capítulos. E eu gostaria de destacar em cada capítulo alguns versículos. E já lemos os versículos 4 e 5, mas eu gostaria de reler e de destacar esta ideia. Falando de Jesus, por isso o qual e essa letra maiúscula, porque se refere a Cristo, o versículo anterior tem essa menção do Senhor Jesus. Ele entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Assim seja. Isto é a verdade, é isto que tem que ser repetido e dito, porque esta é a mensagem verdadeira. Jesus entregou-se pelos nossos pecados. Esta é a mensagem do Evangelho. E no Evangelho nós percebemos que precisamos de um Salvador porque vivemos e somos parte de um mundo perverso, corrupto e mau. O mundo não é bom. Nós não somos bons. Nós precisamos de um Redentor, nós precisamos de um Libertador, precisamos de um Salvador, nós precisamos de alguém que nos arranque deste mundo, que nos tire daqui, porque nós temos a tendência a ficar presos, agarrados aqui às coisas deste mundo e nós precisamos de alguém que nos venha arrancar deste mundo, que nos atraia para si, que nos leve para si com a sua graça que é irresistível. E Ele faz isso. E se Ele fez conosco, nós não podemos evitar. Nós não podemos fugir da ação do Seu Espírito. Não dá para resistir a esse amor, a essa graça. Não dá para resistir. E se há resistência é porque não houve conversão, não há fé genuína, não há verdade, não há essa fidelidade no entendimento e na prática
da fé. E esta ideia também não está em negrito, mas nós vamos dar também ênfase. É a Ele a glória. É para Ele que deve ser a atenção principal, a devoção, a obediência. É para Ele, é para Deus, é para o nosso Deus triuno, é para o Senhor Jesus. É o Espírito que deve ter a primazia e a obediência. Capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Este versículo resume essa ideia, ou a ideia desta carta. Aquilo que Paulo está a defender aqui, bem claro, em poucas palavras, ele define e defende o verdadeiro Evangelho e o caminho para a salvação. É Cristo, é a fé nele. Capítulo 3, versículos 6 e 7. O exemplo de Abraão, o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. É quem tem fé, é quem crê. Pois no final do capítulo, no versículo 29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa da salvação, a promessa de serem descendentes de Deus, filhos de Deus, é a fé. Esse é o argumento do capítulo 13, inicia assim, termina assim. Também essa explicação que Paulo dá sobre a fé verdadeira, a salvação. Capítulo 4, versículos 8 e 9. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Então esta é a ideia aqui, conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Na verdade é isso. Se nós conhecemos a Deus é porque fomos conhecidos, amados por Ele. Ele decidiu nos amar, nos conhecer, se revelar na sua intimidade, dar o seu Espírito para que nós pudéssemos fazer decisões e escolhas livres, não sermos escravos do pecado e por isso não ficarmos com esta ideia de querer guardar regras de homens e tradições humanas e princípios terrenos. É assim, e Paulo faz este lamento no versículo 11, receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. Há sempre este receio que os pais têm em relação aos filhos, que os pastores têm em relação aos membros das igrejas e que o apóstolo Paulo teve em relação aos irmãos lá da Galácia. Ele gastou tempo, ele usou a sua energia para partilhar a verdade, ensinar aquilo que recebeu do Senhor. E há sempre este receio, será que os irmãos, as irmãs, será que não estão a entender a verdade de Deus, o verdadeiro Evangelho, as boas notícias não estão a ser ouvidas, não estão a receber a devida atenção e por isso tanta angústia, tanto esforço, tanto cansaço, tanta doença, tanta hipocrisia, tanta falsidade. Há receios. Será que ainda não entenderam? E por isso o nervosismo, e por isso a depressão e a ansiedade. Será que ainda não entenderam? Capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Nós somos livres para podermos ser úteis na vida uns dos outros. Úteis para fazer lembrar de Jesus, do Evangelho, da graça de Deus, da sua sabedoria, de ouvirmos o Evangelho, as implicações que o Evangelho traz à nossa vida. Nós fomos chamados para ser igreja dessa forma. Capítulo 6, versículos 14 e 15. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E é isso que nós queremos lembrar.
e desejar para os nossos queridos, os nossos amados, que nasçam de novo, que percebam quem é Jesus, que reconheçam a importância da mensagem da cruz, que nós vamos lembrar já a seguir mais uma vez. Nós vamos cantar sobre essa mensagem. E é na mensagem da cruz que nós devemos colocar a nossa confiança, também a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso entusiasmo. Ele amou-nos, Ele amou-me, eu fui perdoado. Não o que eu fiz, não o que eu acho que eu posso e devo fazer, mas o que Jesus fez. A minha atenção está nele, está na mensagem da cruz, os méritos são dele e ele deu-me graciosamente, gratuitamente, generosamente. Ele amou-me. Por isso eu posso ser livre. Eu posso trocar o legalismo pela fé verdadeira, pela espiritualidade verdadeira. E eu posso, ao estudar Gálatas, como o irmão Wiersbe fez, ao fim de alguns meses, ele dedicou vários meses seguidos a estudar esta carta. E ele, nesse livro, cujo título é Ser Livre, ele diz: eu sinto-me humilhado e desafiado ao estudar esta carta de Gálatas. E ele diz, o testemunho dele é este: eu fico humilhado porque eu não creio que Deus esteja muito impressionado com os nossos ministérios, com o meu ministério. Por mais impressionados que os homens possam estar, e este homem vendeu milhões de cópias dos livros dele. Muita gente, como eu, fica impressionado com o trabalho de Warren Wiersbe. Mas ele diz assim: eu fico humilhado ao ler esta carta porque eu não creio que Deus esteja impressionado com o meu ministério, apesar de saber que há pessoas que se impressionam com o meu ministério, mas Deus não fica impressionado. Eu sinto-me também desafiado porque eu próprio preciso de começar a viver e a ministrar mais profundamente. Um crente que marcou muitos outros crentes, Warren Wiersbe, mas nós temos aqui o apóstolo Paulo a dizer que quer mais, ele quer se dedicar mais. E ele termina esta carta por lembrar do sofrimento dele. Ele diz: eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu tenho sofrido, mas nós sabemos, eu quero é continuar a sofrer e a gastar-me pelo bem das vossas almas. Tudo o que podemos pedir é que apreciemos e experimentemos a liberdade que temos em Cristo, para que Ele não tenha morrido em vão, para que o Evangelho não nos tenha sido partilhado em vão. No nosso caso, no caso de quem está a ouvir, que não seja em vão a pregação, o anúncio desta mensagem. É óbvio que a morte de Cristo não foi em vão. E nunca será em vão. Mas falar da morte de Jesus, falar da cruz, falar da salvação que temos em Jesus pode ser em vão se não houver atenção, se não quiserem colocar os vossos ouvidos atentos a esta mensagem e crer e confiar que ela é verdadeira. O Senhor Jesus disse: se o Filho, referindo-se a Ele mesmo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, amigo, seja livre. Sê livre. Deixa que o Filho te liberte. O justo Salvador morreu para a minha vida libertar. Nós vamos cantar isso a seguir. Satisfazendo o Santo Deus que me perdoa ao ver Jesus. Vamos ficar de pé, os irmãos que puderem ficar de pé para cantarmos juntos esta canção que é uma canção do Evangelho.